Olá a todos, bem-vindos a mais um Pode Ser. Eu sou o Lucas Búfalo e hoje nós temos o grande jornalista, professor de história, Brendo Silva. Brendo, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. A gente que agradece. E, Brendo, fala pra gente sobre sua trajetória e como que você entrou na Igreja Católica e como é que foi a sua trajetória na Igreja Católica. Bom, é importante falar sobre a minha origem, né? Sobre de onde eu venho. Sou natural de Belém, do Pará, da Amazônia, mas com 4 anos de idade eu fui morar no interior do Pará, numa cidade quase 4 horas depois de Belém. Ali naquela cidadezinha, como é comum na maioria das cidades do norte e nordeste do Brasil até hoje, o centro da vida social da população era a Igreja Católica. Isso há mais de 30 anos, né? Atualmente a gente tem o advento de outras denominações cristãs, mas há algumas décadas a Igreja Católica ainda predominava, principalmente nos interiores, nos rincões do Brasil. E lá nessa cidade, na pequena Capanema, onde eu fui criado, morei 10 anos, a Igreja Católica ficava bem no centro, tinha a pracinha da Matriz, a festa do padroeiro, e ali começou o meu interesse pela igreja, a partir daquela vivência, daquela realidade social, Era o de centro da extre vida social lá, né? exato, de uma realidade de extrema pobreza, que é bom ressaltar também esse dado, né, que não está desarticulado, uma realidade de extrema pobreza, uma realidade de poucos recursos culturais e outras coisas, a igreja ela acaba tomando essa frente. O único momento de festividade da cidade era exatamente a festa da padroeira. Era a única graça que tinha, porque naquele momento tinha o parque, e é um parquinho para a Praça da Matriz, tinha o que a gente chama de arraial lá, que era a festividade, vendia comidas, tinha bingos, bandas seculares do mundo faziam shows, então toda a alegria do ano se concentrava principalmente no momento da festa da padroeira, né? E ali estava a matriz bem no centro da cidade, de uma construção assim gigantesca, a igreja é muito grande para o interior, uma cidade com menos de 70 mil habitantes, o que não é nenhum bairro, por exemplo, de uma cidade grande como Rio de Janeiro, Ah, por sim. exemplo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, É, é. as grandes metrópoles brasileiras. E dessa realidade social, geográfica, parte meu interesse pela igreja, ainda antes dos 10 anos, muito cedo. E, né, depois dos 10 anos, quando você entrou para adolescência, como foi o processo de você decidir que você ia começar o seminário, que você ia virar padre? Uhum. Bom, antes dos 10 anos, quando eu começo a frequentar a vivência paroquial, ainda com algumas vizinhas, que moravam próximo ali da minha casa, eu comecei a ir para a missa todos os dias. Eu até falo, né, que eu comecei a ser mais beato que elas, que eu passei a ir para a missa de domingo a domingo. Para mim não bastava ir à missa aos domingos, eu ia de domingo a domingo. E lá, a paróquia era comandada por frades capuchinhos, era muito comum ter 2 missas mesmo na semana. Então tinha uma missa às 6 horas da manhã, de segunda a sábado, a domingo, aliás, e tinha uma missa às 5 da tarde, uma missa vespertina. E eu ia a essa missa todas as tardes. Desse frequentar assíduo a vida ali da paróquia, eu passei a ser muito visado, tanto pelos padres, que estranhavam uma criança estar todos os dias sentada no primeiro banco da matriz, e missas, digamos, durante a semana vazias. As pessoas não iam muito à missa durante a semana. Tinha mais a tradição de ir às terças-feiras, porque era dedicado à novena da padroeira, que era Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e aos domingos, como é uma tradição na maioria dos lares católicos. Não maioria, né? Dos que vão aos domingos. Porque a maioria dos católicos mesmo no Brasil são católicos de IBGE, de estatística tão somente. E naquele cotidiano passo a ser visado e eu sou convidado a ser coroinha, que é um passo importante, porque agora eu não estaria só assistindo lá na parte de baixo, na assembleia. Agora eu comporia o altar, eu estaria ali do lado do padre. E aquilo, toda aquela vivência, foi ativando essa vontade de não só estar ao lado do padre, mas de um dia tomar a posição do padre, né? Já tá naquele mundo, naquele meio, Sim, né? estava no meio. E hoje, olhando, eu vejo que talvez também seria uma forma de sair de uma realidade social complicada. Já tinha o elemento da sexualidade presente e outras coisas mais.
Então o sacerdócio ele surgiu como esse grande atrativo de, nossa, agora eu posso me dedicar para daqui a alguns anos eu ser o padre. Não vou estar mais ajudando o padre, mas eu vou ser o padre. E como era a vida católica era o centro da cidade, tinha aquela questão do status também, né, do respeito, né. Com Eu certeza. imagino que O título de padre, ele sim. confere, né, todo um status social, um prestígio, que para um jovem pobre, igual eu, que era de uma família extremamente pobre, que tinha dias que a gente não tinha nem o que comer. A realidade do estado do Pará, é bom ressaltar, e da Amazônia em geral, é de que a maioria da população, em algumas cidades ali, vive realmente na extrema pobreza. Extrema pobreza não é só. É pior do que ser pobre, digamos assim, porque tem dias que você nem tem água potável para tomar, que você tem que carregar baldes na cabeça, ou que para você se alimentar você tem que pedir um pouco de comida para o vizinho. Então é dessa realidade que eu venho. E ali na vida da igreja, vivenciando e ajudando o padre, eu começo a ter a oportunidade de sair daquele sofrimento familiar em que eu vivia, de problemas sociais, de problemas familiares. Eu também sou filho adotado. E meu pai adotivo morreu quando eu tinha 4 anos, então eu sou duplamente órfão. A igreja ela surge para ocupar todo esse vácuo, o vácuo familiar, o vácuo social, a questão do próprio desmantelo do poder público, que não nos dava lazer, cultura e educação de qualidade, eu tinha tudo isso na igreja. Então, lógico que a igreja passa a ser essa mãe acolhedora e, ao mesmo tempo, um papel de pai. Fazia os 2 papéis na minha vida. E ali eu me encontro, a partir de toda essa realidade, esse contexto, eu vejo o sacerdócio como a minha vocação, como algo para o qual eu nasci desde a mais tenra idade. E até na escola, na aula de artes, os meus desenhos eram todos direcionados à Igreja Católica. Eu já não desenhava o que as crianças comuns desenhavam. Eu desenhava sempre eu no altar, no presbitério, celebrando a missa, com vários padres do lado. Sempre assim meus desenhos. É daí que nasce a vontade de seguir o sacerdócio católico. E quando é que você descobriu a sua sexualidade? Isso foi um conflito para entrar no seminário? Com certeza, antes de ser um conflito para entrar no seminário, a própria descoberta da sexualidade ela é um conflito. Porque a religião, sobretudo, tornou a descoberta da sexualidade um conflito na vida de qualquer ser humano. Seja ele pobre, seja ele hétero, seja ele gay. A religião cristã, principalmente, desde algumas centenas de anos para cá, tornou a sexualidade, no mais amplo que essa palavra possa evocar, um grande tormento para as pessoas. As pessoas não podem se descobrir, as pessoas não podem se tocar, as pessoas não podem ter sexualidades que são consideradas fora da norma, as pessoas não podem ter expressões de gênero consideradas fora da norma, que tudo isso a religião fez o grande papel de demonizar e dizer que é pecado, que é proibido, que é doentio, inclusive. E aí, para mim, era mais complicado, porque não era só a descoberta da sexualidade, mas era a descoberta da sexualidade de um homem gay, que passa por um processo muito mais complexo do que um garoto hétero. Por quê? Um garoto hétero, ele nasce no mundo que foi feito para ele. O mundo já está pronto para ele. Um rapaz hétero, uma moça hétero, o mundo já está pronto. Ah, você nasceu na escola, você vai ter suas paquerinhas, seus pais nunca vão questionar a tua sexualidade, porque eles acham que tu já naturalmente nasceu para isso, e tu já vai seguir a caixinha, o padrão que já está feito para tu. Só vai viver num mundo que já está totalmente formalizado para você. O menino gay não. E voltemos, ali era a década de 90. Era um pouquinho mais complicado as coisas. Então, para mim, um menino gay, pobre, no interior do Pará, na década de 90, descobrir a minha sexualidade enquanto homem gay, com certeza, foi uma situação bem complexa. Por um outro lado, as referências que eu tinha na TV eram péssimas na época de gays. Sempre o gay que eu via na TV era o gay caricato, era o gay palhaço, era o gay pet de madame, nunca era o gay bem-sucedido. Nunca era o gay uma pessoa inteligente, uma pessoa esforçada, uma pessoa que tinha uma vida saudável, uma pessoa que poderia viver o amor, inclusive. Era sempre o gay no lugar da marginalidade. Era o gay que estava sendo preso por alguma coisa, era a travesti que estava roubando e aparecia no jornal e todo mundo xingava. Eram uns programas humorísticos da TV aberta comercial que retratavam sempre o gay no lugar do deboche, do desprezo, do sarcasmo, e eu não queria ocupar aquele lugar. Que as pessoas até falam, né, hoje em dia, ai, mas o gay é isso, o gay é aquilo. Quando as pessoas pararam para pensar que o mundo não está preparado, agora,
Um pouquinho as coisas mudaram, ainda lentamente, mas o mundo não está preparado para receber os gays como as pessoas querem depois exigir certos padrões de comportamentos da comunidade gay e LGBT, sendo que elas jogaram a gente sempre para a margem. E agora elas querem que a gente se comporte conforme certo padrão, entendeu? É, e aí, nesse contexto todo, tinha a religião, que para mim é o peso principal negativo com relação à sexualidade de qualquer pessoa. Mas, em se tratando de comunidade LGBT, ela é potencializada para o negativo. Porque o que eu escutava em casa? Olha, se você tem um jeito afeminado, você tem que se corrigir, entrar nesse padrão aqui, porque Deus não gosta disso. O que é Deus? Deus, até então, naquela época, né? E para o pensamento majoritário da população brasileira, Deus é a coisa mais importante que existe. Logo, se eu estou contra um desejo de Deus, eu estou totalmente fora do eixo. Eu devo estar com alguma doença, eu devo ser um desviado, ou, quiçá, um criminoso. Então, a criança, ela escuta aquilo na escola. Eu escutava na escola deboches sobre a minha sexualidade, porque eu sempre fui um garotinho mais afeminado. E aí eu ouvia, você é viado. Levava umas pedradas na rua. Uma vez eu fui apedrejado literalmente na rua de casa. Nossa, Garotos da escola maiores começaram a tacar pedra em mim quando eu estava voltando da escola, falando, o viadinho passando. meu Deus. E começaram a jogar pedras. E aí eu cheguei em casa chorando. A minha mãe adotiva perguntou, que é a minha mãe, né, que me criou, que é a única mãe que eu tenho, questionou o que foi. Eu tinha um irmão um pouco mais velho, hétero. E ele tomou as dores. Ele mesmo, no jeito dele ali, machista e tal, ele tomou as dores. Ele pegou um teçado, que no interior do Pará, um teçado é uma faca grande. Eu lembro muito bem dessa cena. Ele foi comigo, ele pegou da minha mão, foi até na frente da casa desses garotos e os ameaçou. Tipo, se eles mexessem comigo alguma outra vez, me xingassem ou me apelidassem de alguma coisa, ele resolveria aquilo de uma forma mais violenta. Bom, esses dois garotos nunca mais mexeram comigo. Meu irmão, do jeito dele, dentro da realidade social dele, tentou resolver a situação. Mas só para tu ter ideia de que ser gay há 30 anos no interior do Pará não era uma coisa simples. E eu ainda tinha a parte ali da religião, porque eu amava a religião, amava a igreja, mas ao mesmo tempo eu não poderia ser eu ali. Eu tinha que sempre fingir ser uma coisa que eu não era. Até então. Porque depois, ao ir para o seminário, eu descubro que não era bem assim. E como que você conseguiu equilibrar essa parte, né? Porque a igreja, por um lado, foi parte da sua identidade, e também tinha sexualidade. Como é que você, ainda mais em 7 anos de seminário, como é que você conseguiu equilibrar para equilibrar essas duas realidades que faziam parte de você, mas também eram contraditórias, né, socialmente falando? Eu não sei se a palavra certa seria equilíbrio, porque equilíbrio me lembra virtude. Eu aprendi desde muito novo no seminário que a virtude estava no meio, era o equilíbrio É, das a coisas. ideia aristotélica. É. Exato. E eu não vivia um equilíbrio. Eu vivia uma performance, eu vivia um personagem enquanto eu estava no seminário. Por 7 anos, você estava com um personagem. Tive que entrar no personagem justo por conta da questão da sexualidade. Porque pro povo de Deus, pro povo que frequentava a paróquia e que ajudava o seminário, todos nós, padres e seminaristas majoritariamente gays, tínhamos que performar uma sexualidade que não era nossa, que era supostamente de que teríamos uma sexualidade heterossexual, e que era mentira. Logo, eu acho que eu não vivia um equilíbrio. Porque se eu vivesse um equilíbrio, eu estaria vivendo a minha sexualidade com naturalidade. Eu acho que isso é o equilíbrio. Ao passo que eu tenho que performar, eu tenho que fingir ser o que não sou, eu não sou um equilibrado, eu estou vivendo de uma forma desequilibrada. De maneira forçada, né, que não Exato. é você. E é por isso que eu saio da igreja, porque eu não estava vivendo de maneira equilibrada. Estava vivendo de maneira a fingir ser uma coisa que eu não era. Então, eu acho que a sexualidade foi o que me motivou principalmente a pedir as contas e a pedir para sair da igreja, a pedir para sair do seminário depois de tantos anos. E nesse período de seminário, você foi para muitos eventos, muitas igrejas, né, você teve todo um repertório, né, 7 anos de seminário, muito estudo, Sim. muita pesquisa, né, Uhum. e muita viagem. Então conta pra gente, né, como que foi essa trajetória desses 7 anos do seminário? Foi uma trajetória assim que é longa um pouco, mas vamos lá. Ah, por favor. Eu entrei no que chamava, há poucas décadas, de seminário menor. Seminário menor é quando um garoto, criança ou adolescente, vai morar num convento no seminário de padres. O que hoje não é muito usual, porque do ano 2000 para cá,
muitos escândalos de Ah, pedofilia sim. na Igreja Católica, ali principalmente os que foram revelados pelo Spotlight É, lá sim, em eu lembro. Boston, vieram à mídia e isso cobrou da igreja ter uma postura mais cautelosa em admitir crianças e adolescentes para o seminário. Não vou te falar que não existe, porque até hoje existem seminários. Recentemente eu descobri um, por exemplo, em Curitiba, que acolhe garotos e adolescentes a partir dos 12 anos para morar. E assim foi comigo. Com 12 anos eu fui para o seminário fazer experiência vocacional e com 14 eu já era seminarista. Uma vocação muito prematura. Eu estava te contando anteriormente que ali nos Coroinhas, né, eu estava por volta de 10 anos, aí eu faço a primeira Eucaristia. Dos 10 aos 12, eu estava ainda aprimorando a questão do pensamento da vocação. Dos 12 aos 14 eu fui o que chama vocacionado. Vocacionado é um adolescente ou uma criança que ele vai para o seminário ocasionalmente participar de encontros, retiros, para ver se é aquilo que ele quer para a vida mesmo. E depois que ele passa por essa fase de retiros, com acompanhamento de padres, inclusive com fichas de análise do comportamento durante os retiros, ele é ou não aprovado para ingressar no seminário. E eu, mesmo todo afeminado, gayzinho ali do interior, fui aprovado com 14 anos para entrar no seminário. O que é espetacular, né? Muito jovem, 14 anos. Que Muito normalmente jovem. seminários começam com 18, né? Agora Normalmente é. sim, como eu te falei, Que né? é como se fosse a universidade, né? O começo, preparação para padre, Isso, né? isso. Nesse nosso tempo histórico, no tempo agora que a igreja vive, o comum é a partir dos 18. Mas em outras épocas, eu convivi com padres italianos, por exemplo, que entraram no seminário com 8 anos, com 6 Nossa. anos. Era super comum, a E eles criança eram ordenados nascia. com quantos anos? Eram ordenados com 20, 22. Nossa. Ficava muito tempo, né? Eu, por exemplo, se eu tivesse cumprido toda a minha Mas não é formação, a partir de eram 25 que você pode 13 ser anos. padre? Então, agora, mas nem sempre foi assim. Muitas coisas mudaram. Acho que foi o Né? Paulo VI que mudou isso, né? Não sei com exatidão, mas nem sempre foi É assim. recente, é século XX, Teve é. pessoas que foram Não, ordenadas da mais Idade jovem. Média já Sim. tiveram vários padres adolescentes até. Tanto que o Uhum. Papa mais jovem da história Até tinha 18 cardeal, anos. né? É, sim, é. Cardeal adolescente. É, sim. Ainda mais as E famílias aí, aristocráticas, os Borgias, os Medici, sim. eles já colocavam os filhos para virarem cardeais com 18, 19 anos, né? É um cargo totalmente político ali. Totalmente, Então, totalmente. tem nada a ver com Deus, com deuses. E aí eu passo a morar no seminário. No finalzinho da 8ª série, eu sou aprovado. Eu passo o ensino médio todo no seminário, fazendo seminário menor, então 14, 15, 16 anos. O seminário menor foi 14, 15 e 16. E isso foram- em Ananindeua. Aí já não era na cidade que eu morava, era na região metropolitana de Belém, numa cidade chamada Ananindeua. E de lá eu fui aprovado para a próxima etapa, que era o noviciado. Então, no noviciado eu já mudo de cidade. Eu vou morar no Lago Sul, que fica Tinha no com Distrito 16 Federal. anos? Não. 14, 15, 16. Eu estava no final dos 14, então 15, 16, 17. Quando eu estava terminando o meu tempo com 17 anos, é que eu faço aniversário no final do ano. Ah. Então eu fiz 18 anos em novembro. Em dezembro eu fui morar em Brasília, no Lago Sul. E aí lá eu fiz o noviciado, é uma outra etapa já. E de lá depois eu mudei de seminário, eu fui morar em Goiás um tempo, morei no interior de São Paulo, morei no interior do Rio, eu morei em vários estados, em Explorou o várias Brasil capitais. inteiro. E cheguei a morar, inclusive, fora do Brasil um tempinho. Então fui morar no exterior, na França, Ah, que no legal. interior. E você que, né, teve em Goiás, São Paulo, Brasília, Pará, quais foram as maiores diferenças culturais dessas regiões que você percebeu em relação à Igreja Católica? A Igreja Católica era mais forte em algumas regiões? Como eles interpretavam a doutrina em algumas regiões? O que você viu pessoalmente? Assim, muitas diferenças. A primeira é que nos interiores eu sentia uma fé mais fervorosa. Mais forte, né? Sim, muito mais forte do que em capitais. No Distrito Federal eu cheguei a frequentar missas totalmente vazias, aquela época já. E capitais são muito mais cosmopolitas, muitas culturas juntas, né? Não fica... E quando eu morei na França foi pior ainda. Na França, na paróquia lá, que era coligada ao seminário, tinha domingos que na missa tinha 15 pessoas. Naquela época, isso era 2013, 14. Aquela época a França já estava assim, as igrejas totalmente vazias. Hoje, pelo que eu tenho lido, a realidade está cada vez pior. Está totalmente secularizada a França, né? Que é a filha primogênita da igreja, chamada. É justo aqui onde estava mais vazio desde aquela época. Agora tem outras coisas muito diferentes falando em regiões do Brasil. Por exemplo, em classes mais baixas eu via sempre uma fé mais fervorosa,
do que pessoas de classes mais altas que frequentavam a igreja. Tinha uma fé geralmente mais racional e participavam de movimentos um pouco mais racionais, digamos assim. Modo de expressar a fé. No interior do Pará, era muito comum um catolicismo ligado ao progressismo, ou à teologia da libertação, que é uma teologia mais ligada a uma igreja pé no chão, como se diz, ligada a uma interpretação, uma hermenêutica de um Jesus que é um homem político, que veio para transformar a sociedade, não no sentido espiritual somente, mas no sentido de fazer uma revolução social mesmo. Quando eu vou para o interior de São Paulo, eu encontro um catolicismo mais ligado à renovação carismática, que nada mais é que um catolicismo neopentecostal. Tem ali os dons efusos do Espírito Santo, o pessoal ora em línguas na missa, o povo repousava no Espírito Santo, ou seja, caía na missa, tinha oração em línguas, profecias. Me parecia um catolicismo mais ligado a um protestantismo neopentecostal. Quando eu estava na França, por mais que a missa fosse vazia, o nosso seminário lá era tradicionalista. Então era missa tridentina, em latim, antes da reforma do Concílio Vaticano II, né? Sim, sim. Tinha uma outra liturgia. E aí eu encontro várias realidades do mesmo catolicismo, entre aspas, que era algo que me incomodava. Porque parecia que conforme o seminário que eu passava, ou o estado, a paróquia onde eu estava, era uma maneira diferente de não só vivenciar o catolicismo, mas de entender a doutrina, a dogmática, que é aí que está o problema. Se fossem diferentes expressões de viver o catolicismo, ok. As religiões, elas podem ser vivenciadas de maneiras diferentes, a depender do espaço geográfico e cultural. Mas eu via muito problema doutrinário mesmo, dogmático. O que a teologia da libertação defendia era totalmente diferente do que o pessoal do tradicionalismo defendia. É o oposto, né? Era muito Era bem diferente. diferente. Então eu sentia que eu estava em religiões diferentes em certos momentos. Eu acho até que não exista um catolicismo só. Não tem o catolicismo, ele não é uma voz uníssona, tem várias É que com línguas 1,4 bem, bilhão de seguidores, tem muitas bem difícil. interpretações, muitas visões, Sim. então fica difícil só uma ideia, né? Tem muitas ideias, muitas interpretações, né? Só que há um problema, é quase que como cada grupo desse advogasse para si o verdadeiro catolicismo. Eu escutava muito frases do tipo: nós somos a verdadeira igreja católica, o fulano de tal movimento não é católico, ele é herege. Eu ouvia isso muito, por exemplo, no tradicionalismo. Os RCCistas, que é o povo da Renovação Carismática Católica, são neoprotestantes, eles não são católicos. Eles não seguem a tradição da igreja, não seguem a missa antiga, eles oram em línguas, parece um evento ali de Lutero, são filhos de Lutero, então eles não são católicos verdadeiramente. O povo progressista já dizia que os tradicionalistas e conservadores eram red thread, eram bitolados, e aquilo não era catolicismo, que Jesus ele era um homem político, um homem que foi lá no templo, destruiu tudo, um homem que queria renovar essa terra, mas uma renovação mesmo política, que ele era contra um imperador à época. Então Jesus era um homem de transformação social. Então vai depender. São muitas interpretações, muitas vertentes, né? Então, e depois, né, do seminário, e como é que você, né, nesses 7 anos de seminário, como é que você explorou a sua sexualidade? Como você descobriu mais sobre a sua sexualidade no período de seminário? Uhum. Então eu saio ali do Pará, como eu havia te contado, com muitas dúvidas com relação à minha sexualidade, por não ter acesso mesmo à informação de qualidade sobre o que era ser um menino gay, um adolescente gay, e eu descubro tudo no seminário. Eu até brinco dizendo que o seminário foi a minha escola gay, no sentido de que ali eu tive contato com gays mais velhos que me deram instruções nesse sentido. Eu até conto que a primeira vez que eu vou a uma boate gay é com um padre, pra ter ideia. Aqui em São Paulo, inclusive. Uma boate que não existe mais, que era na República, chamada Planet. Ano de 2012, se não me engano. É a primeira vez que eu vou a uma boate. É através de membros da igreja que eu conheço o mundo gay livre das amarras da religião. Porque eu chego no seminário, eu descubro que talvez eu até comparo com a minha vida hoje. Eu estava no mundo mais gay do que aqui fora no mundo, né? Eu estava no mundo onde a vivência da sexualidade gay em todas as suas nuances era muito forte. No grupo de coroinhas eu já notava que a maioria dos coroinhas eram gays. Meus amigos ali, colegas, a maioria eram gays. Alguns deles até performavam Lady Gaga para ter ideia. Isso no grupo de coroinhas.
Aquela época a Lady Gaga estava começando a carreira, Ela estava começou em em alta. 2008, 2009, eu Por lembro, aí, é. por aí. E depois eu vou para o seminário. Na minha primeira turma de 12, 8 eram gays, certamente gays ou bissexuais, com vida sexual ativas e amorosa. Os padres, quase todos ali gays, dava para perceber, e alguns eram abertamente gays. Só que havia algumas regras de convivência. Uma delas era: tudo bem aqui dentro, fazermos o que temos para fazer, desde que a gente não externe, que não dê pinta, para que as pessoas de fora percebam e saibam como é a nossa vivência aqui dentro. Então não era exatamente nesse primeiro seminário que havia uma proibição ou uma caça às bruxas. Havia uma permissibilidade até certo ponto, mas uma proibição do escândalo, uma proibição de ser visto, uma proibição de demonstrar. É uma Quando vida dupla, né, tem a vida secreta e a vida pública, né, a e imagem que você coloca e, sim, né. a gente era empurrado para uma vida dúbia, o que é É. muito ruim. Em Brasília, para você ter ideia, quando eu vou para o noviciado, tinha até aula de etiqueta. A aula de etiqueta era para que a gente performasse uma sexualidade semelhante a um comportamento de um cara hétero, sabe? Tinha muito isso. E eram vários elementos que eram utilizados pela igreja ali, através dos seus superiores, né, dos padres que mandavam na gente, para performar uma sexualidade que fosse parecida ao que a igreja prega como a sadia. O que levava muitas pessoas a viverem mentiras, frustrações, e aí viravam grandes guerras dentro do seminário por conta de poder, de controle. Porque a sexualidade, quando ela é manipulada de uma forma errada, ela é um abuso também de poder. Quem controla a tua sexualidade te controla como um todo. Eu sempre repito isso que é verdade. A igreja controla se a pessoa pode transar com camisinha ou sem camisinha. A igreja controla se a mulher pode abortar. A igreja controla o jeito que a pessoa vai casar. A igreja controla se a pessoa pode ou não se divorciar. A igreja controla se a pessoa ser gay é saudável ou não. Tudo que está relacionado à sexualidade, a religião quer controlar. Se você tirar tudo que está atrelado ao grande campo que é a sexualidade, e aqui eu não estou falando de orientação sexual, porque muita gente confunde isso, felizmente. Estou falando de sexualidade, o grande guarda-chuva da sexualidade, o amor, o sexo, as relações, as amizades, tudo. Se tirar tudo isso da religião, sobra pouca coisa para ela manipular na vida das pessoas. É que a sexualidade ela faz muito parte da natureza humana. Quando você Sim, controla a sexualidade, você controla, né, realmente uma parte muito natural do ser, né. sim. Então E também uma parte social, uma parte da construção social, que também faz parte da sexualidade, que não é só o biológico, né, o que a gente entende por natural, mas também todas as construções sociais que estão atreladas à sexualidade. Então, o que é curioso, né? Porque a mesma igreja que fala que é estranho, ou que é pecado, que é desvio um gay se montar e performar artisticamente como uma drag queen, é a igreja que enche homens de panos e rendas em rituais apoteóticos que a gente assiste no Vaticano, que nada mais é que uma forma de performar a sexualidade sob a égide do divino, porque ali eles estão com aquele monte de pano que faz até as pessoas olharem para eles e acharem, nossa, parecem seres assexuados e angelicais, que não têm sexualidade, que são puros. Um monte de pano que, sob o viés de alguns pesquisadores, é uma montação drag que eles não puderam fazer da forma como a maioria dos gays fazem, artística, então eles fazem sob aqueles panos e mantos religiosos, o que não deixa também de ser uma performance, um modo de sublimar e viver a sexualidade. e, Brendo, eh, depois do período de seminário, quando você depois desses 7 anos, quando que você decidiu: "Eu não quero ser padre, eu quero sair do seminário", e qual foi a trajetória que você tomou na sua vida depois dessa etapa da sua vida? Não, são várias perguntas Ah, importantes, desculpa. porque assim, Assim, conta pra gente como é que foi o processo, né, quando você acabou o seminário. O que que você decidiu fazer e por que você decidiu não ser mais padre? É. certo. Primeiro, uma das coisas, acho que a principal que me fez pedir para sair da igreja, porque eu nunca fui expulso, como me acusam, foi esse conflito entre a realidade e o que é mostrado. Porque se fosse para eu viver uma mentira ou viver me enganando o resto da vida, para mim, para minha pessoa, é mais interessante eu enfrentar o mundo do jeito que ele é, com todas as suas dificuldades, do que viver com a proteção da igreja, mas enganando as pessoas e vivendo uma mentira. Então foi uma opção por mim mesmo.
Porque vocação, o que se entende de vocação dentro do contexto católico? Vocação é um chamado. É um chamado de Deus, que você pode responder ou não. Eu me entendia como um vocacionado ao sacerdócio católico. E eu optei por responder. Só que quando eu vi que aquilo fazia eu viver conflitos comigo mesmo, eu preferi responder ao meu eu. E aí eu entro também no conflito da crença. O conflito da religião que ela me causa na minha sexualidade, na minha vocação, me fez depois entrar também num conflito de crença. Porque eu comecei a pensar, como assim? Um Deus supostamente me faz assim, porque eu tentei me curar da sexualidade e não consegui. Um Deus que me fez assim, me fez errado. Como ele me chama para o sacerdócio, eu não estou conseguindo controlar a minha sexualidade, no sentido de eu não consigo parar de pensar, de desejar, de sentir. Não é nem tanto de sexo que eu estou a falar aqui. É do desejo, do pensamento, da fantasia mesmo. Como que um Deus me faz errado e ele me cobra responder um chamado para o qual não estou preparado? Não faz muito sentido. Será que esse Deus mesmo criou o que a gente chama de vocação ou é uma invenção humana? Eu comecei a questionar também o próprio sentido da existência de um Deus. E depois vêm as outras perguntas. Será que existe um Deus mesmo que está chamando alguém? Por que só umas pessoas são chamadas? E as outras pessoas são de outras religiões? E são vários questionamentos. Então eu decido romper principalmente por conta do conflito com a sexualidade e esse empurrar da igreja para que seus membros vivam vidas duplas. Porque não tem como as pessoas anularem a sua sexualidade. Todos vão ter que performar, sublimar, viver algum tipo de vida dupla, alguma vida não vivida, no sentido de que nunca ele está vivendo ali plenamente o que era para ele viver no campo da sexualidade. Então, entre viver um papel que a igreja queria que eu vivesse e que dizia que eu era chamado, porque inclusive quando eu saí eles escreveram e-mails para mim, cartas, dizendo que eu era muito vocacionado, que a hora que eu quisesse voltar eu poderia voltar. Eu estava no conflito entre agradar um Deus e uma instituição, de um Deus que eu nem tinha certeza mais se existia, a agradar a mim mesmo. Eu sabia que eu existia. Eu sabia das minhas dores. Eu sabia da concretude da minha existência, das minhas dores e conflitos. Então, para mim, foi mais importante responder ao meu próprio chamado. Ao meu chamado em me reconhecer, em aceitar a minha identidade, em me aceitar como um homem gay e viver, entre aspas também, livremente, porque eu nem sei se alguém é realmente livre neste mundo totalmente, a viver de uma maneira um pouco mais liberta, a performar e enganar as pessoas. Em troca de quê? De prestígio, de dinheiro, de segurança. Eu preferi enfrentar o mundo e ser eu. E de lá para cá nunca senti falta, assim. Senti falta das pessoas, das coisas boas, das missões, mas não senti falta daquele ideal. Não sinto falta daquele ideal que para mim nem existe, que é mentiroso, que é construído pela religião, que é fabricado. Você Então, sente que agora você tá vivendo a sua verdade, né? sim, agora eu acho que eu vivo, lógico que com muitas dificuldades até hoje, porque o mundo fez uma tremenda desgraça para que as pessoas LGBTs possam viver. É terrível ser LGBT, em todos os sentidos. As pessoas falam muito de homofobia, de tudo, mas é terrível porque a gente é cercado de todas as formas. O mundo ele é uma enorme barreira para a gente. A gente tem que quebrar muitos muros para poder viver um pouco melhor, entendeu? E isso alinhado, quando você é pobre, é pior ainda, sabe? Um gay pobre que está na favela ou em outra realidade é realmente muito mais complicado. Não é uma fantasia da militância, não, isso é a vida dura mesmo, concreta. Que eu posso falar com vários lugares de fala aqui, porque as pessoas até falam, esse livro é ativismo, é militância. Nossa, que bom, eu sou a própria militância. Porque se com a minha história eu não fizesse nada em prol de abrir as consciências, de que isso também é um ativismo, de colaborar de alguma forma para a discussão, para o debate social, eu acho que eu seria uma pessoa inútil, porque se nem com a minha vida eu aprendi, para que eu serviria? Então, eu falo, nossa, eu passei por várias situações assim, de nascer num lugar socialmente desprivilegiado, que é minha realidade social do Pará, de ser órfão, fui abandonado com 3 dias de nascido, de depois me descobrir como homem gay, de ir para o seminário e passar por várias coisas que eu passei. Cara, passei por várias situações. Se eu não fizesse da minha própria vida um instrumento para ajudar outras pessoas a melhorar a vida delas, eu acho que eu não teria entendido nada. Então,
Foi até bom ter ficado na igreja esse tempo, porque eu aprendi o que eu não deveria ser. A religião me ensinou a não ser aquilo, a não me encaixar naquele papel religioso. Porque hoje, como uma pessoa agnóstica, não tendo uma religião, não professando uma fé, eu acho que eu sou muito mais humano. Eu entendo muito mais as dores das pessoas do que se eu fosse religioso. Eu acho que quanto mais religião, mais longe a pessoa está do que elas idealizam como Deus. Quanto menos religião, parece que as pessoas mais humanas são. É o que eu tenho visto. Inclusive na minha vida hoje, como trabalhador, pagador de imposto, as pessoas mais religiosas. Isso não é uma regra, tá? Mas geralmente as pessoas mais religiosas que eu convivo são as pessoas mais invejosas, mais fofoqueiras, que mais procuram derrubar a pessoa no trabalho. E as pessoas ateístas ou agnósticas ou até de religiões não muito convencionais, que estão na margem, como dizem, os macumbeiros ou os de religiões não muito conhecidas, me parecem terem personalidades muito mais humanistas do que aquelas que deveriam ter, né? Que dizem seguir um Deus do amor. Mas que de amor eu não vejo nada, principalmente ultimamente. E você como um homem gay, depois que você, acabou o seminário e você que falou, né, de muitos muros, agora, como que você supera esses muros? Como você quebra esses muros que estão presentes no seu dia a dia? Ainda é um processo. Ninguém está pronto, né? Eu acho que a gente vai morrer sem estar pronto. Eu escuto pessoas falando, eu tô maduro em tal idade, eu me tornei uma pessoa madura. Mentira. A gente pode ter sido maduro em um aspecto da vida, porque viver é complicado, ser gente é muito complexo. Então, E é a um gente mundo muito está sempre caótico, né? aprendendo. Sim, no mundo caótico. A gente está sempre aprendendo e nunca está pronto. Então, eu ainda estou quebrando as barreiras, não estou pronto. E ficando cada vez mais forte, né? Sim, mas comparado a 12 anos, quando eu saio da igreja, hoje já estou um pouquinho mais integrado. Porque a experiência no seminário e a experiência também antes do seminário, ela tinha me destruído totalmente enquanto pessoa. Eu ainda estou juntando os cacos, ainda estou me conhecendo, ainda estou aprendendo. Eu sou um eterno estudante, um eterno aprendiz. Não estou pronto. Talvez em alguns aspectos da minha vida eu já sou uma pessoa um pouquinho mais evoluída ou madura, mas não em todos. E enquanto homem gay, muita coisa eu vim descobrir e entender recentemente, né? Eu estava ainda, mesmo fora da igreja, embebido pelos preconceitos do cristianismo. Porque mesmo que a pessoa te diga, eu não sou cristão, eu não professo a fé cristã, eu sou ateu, eu sou agnóstico, eu sou o que for, mas essa pessoa não pode te dizer que ela não tem uma mentalidade cristã. Em se tratando de Brasil, por exemplo. Porque ela nasceu num país colonizado por cristãos. Em que tudo que a gente pensa, por mais que a gente ache que não tenha influência do cristianismo, mesmo que você nunca tenha pisado numa igreja, você tem pensamentos cristãos. Que você nasceu no país mais cristão do mundo, mais católico do mundo. Você foi educado na família, na escola, mesmo que a sua família nunca tenha entrado numa igreja. Você foi criado com valores cristãos. Então, Sim, o Brasil é o país com mais católicos do mundo, sim, em questão de números. exatamente. Então a gente tem, eu pelo menos, né, entendo, a gente não, mas eu tô nessa grande tarefa de me desvencilhar ainda dos preconceitos cristãos. De parar de julgar os outros a partir da ótica cristã. Dizer, nossa, aquele modelo de relacionamento do fulano não é legal. Mas por que não é legal? Eu já parei para pensar quem colocou isso na minha cabeça. Ou tal coisa que eu penso sobre o amor, por exemplo. De onde vem essa ideologia do amor que é pregada? O amor romântico? De onde vem tudo isso? Quem criou isso? Quem influenciou? Não só a religião, tem outras influências, mas em que peso a religião tem uma opinião sobre isso e até que ponto eu não estou sendo influenciável pela religião? Por mais que agora eu não seja mais católico, até que ponto eu ainda sou católico? Eu ainda preciso limpar essas arestas e ser uma pessoa um pouquinho mais livre de dogmas, sabe? E não que tudo que a religião também ensina seja ruim, mas boa parte é ruim sim. Eu acho que grande parte acho não, tenho certeza, constato, que grande parte dos problemas sociais seriam resolvidos sem a praga da religião. Porque, em grande parte, ela causa muito sofrimento às pessoas. Imagina no almoço de domingo, que você vai sentar com a sua família e você é o filho gay, e que você escuta do seu pai de que você não é mais bem-vindo ali porque você está endemoniado. E ele não quer o demônio na sua mesa.
Essa frase foi ouvida por um amigo meu, gay, filho de pais evangélicos. O que essa fala faz com a cabeça dessa pessoa? Que Ainda mais meios se a pessoa essa é muito jovem, que quer a aprovação dos pais, né. geralmente muito jovem, ali na idade de 17, 18 anos, como que essa pessoa vai sair dali e vai enfrentar o mundo? Provavelmente ela vai viver a sexualidade dela de formas muito negativas. Às vezes não é nem pelo fato dela não se aceitar, mas quando ela se aceita e que ela acha que ela está liberta, aí ela vai para um outro extremo. Que ela começa a viver, por exemplo, o sexo de maneira compulsiva, que pode estar ligado a traumas e a vivências não saudáveis da sexualidade. Ela pode, depois de ter começado a viver o sexo de maneira compulsiva, não se proteger. E aí ela pode contrair uma infecção sexualmente transmissível que pode destruir a vida dela ou impactar negativamente na vida dela. É um efeito cascata que vem desde uma palavra negativa dos pais, baseada na religião, a uma vivência não saudável da sexualidade e depois a um problema, por exemplo, de saúde, ou de uma ansiedade, ou de uma depressão e muitas coisas. Eu já vi inúmeros gays se suicidarem, já vi inúmeros terem problemas com drogas, de levar a droga para casa, para além do ambiente, por exemplo, de festa, e viver aquilo no dia a dia como se fosse uma coisa mais natural do mundo. Mas quase ninguém para perguntar como que chegou a esse ponto. E que peso a nossa cultura, e a nossa cultura, que é religiosa em parte, chega a influenciar nesses comportamentos autodestrutivos. Então, para mim, religião às vezes não é vida, religião é morte, é autodestruição, é destruição. Por isso que nesse ponto eu sou totalmente antirreligioso. No ponto em que a religião acaba com a vida das pessoas e faz, ao invés de elas terem uma vida plena, como supostamente diz o evangelho, faz com que ela tenha uma vida péssima. E você que está desenvolvendo a sua própria ótica, conta pra gente, como você está vendo o mundo agora, você que criou uma nova ótica, né, não mais cristã, mas agnóstica, Uhum. conta pra gente mais sobre essa ótica, como você vê o mundo, qual é o ideal de uma vida melhor, baseada no amor, baseada na paz, assim, como é o mundo do Brendo? Conta pra gente, a sua visão filosófica de uma vida boa, assim. Tem uma frase que eu sempre repeti para amigos ao longo dos anos, que é assim: seja feliz, o importante é você ser feliz, desde que você não faça mal a ninguém. Eu acho que essa é uma filosofia que já me acompanha desde que eu saí do seminário, que é ser feliz, encontrar a felicidade, o que é uma tarefa nada fácil, inclusive. Eu até não acredito em felicidade plena, mas assim, encontrar parcelas do que a gente chama de felicidade e não fazer mal a ninguém. Se eu não faço mal a ninguém, né, e vivo de uma maneira adequada, sem prejudicar ninguém, sem descumprir nenhuma norma social que lese ao outro, se eu vivo tranquilamente e procuro a felicidade ao meu jeito, essa parcela de felicidade, eu acho que está tranquilo. Que é o que a religião não faz. Porque a religião ela te dá um mundo pronto. Você não pode questionar. A religião é dogmática. Você tem que dizer sim para tudo. Você tem que aceitar o que está ali no livro, o que está na lei, o que está na doutrina. Você não pode questionar. Ao contrário, por exemplo, da ciência, que a ciência ela é viva. Um cientista pode dizer uma coisa hoje, ele pode estudar mais e te dizer uma coisa melhor depois, uma coisa mais aprimorada, uma coisa nova. E ele pode, inclusive, negar o que ele te disse antes. Porque a ciência ela te permite essas idas e vindas, esses aprimoramentos. A religião ela só te fala: olha, isso aqui está pronto e você vai acreditar e vai seguir. Você não pode questionar. Você tem que ter fé. Se você não acreditar é porque você não tem fé suficiente. E ela joga sempre para você. Você é o culpado, você não tem fé, você não tem amor. E no final você não merece o paraíso. Você não vai merecer estar com Deus porque você não seguiu o preceito, você não seguiu a risca. Tudo é pecado, é culpa, é inferno. Na minha ótica, na minha filosofia de vida, não existe pecado. Existe a maldade do ser humano, que o ser humano pode concretamente fazer a outra. Mas não pecado, porque para mim pecado é controle. Se eu te digo que faltar à missa aos domingos é pecado, eu te obrigo a frequentar a missa, eu te coloco um fardo. Que se por algum motivo eu não posso ir, por exemplo, à missa por algum compromisso, uma questão de saúde, eu vou ficar com aquela culpa. Criado pela ideia de que não ir à igreja aos domingos é uma falha com Deus. Se eu não posso dar o dízimo no valor que me é pedido, o pastor às vezes pode até dizer na igreja evangélica que tudo bem, que Deus vai aceitar, mas no fundo eu vou ficar me culpando
por não ter sido capaz, por não ter sido suficiente de dar o que Deus tinha me pedido. Então, o meu mundo seria primeiro um mundo sem religiões, porque eu acho que a pessoa não precisa de religião para ser boa. A pessoa que precisa de uma religião para ela ser boa, porque senão ela não vai para o céu, isso aí é um puro suborno, ela não é verdadeiramente boa. Ela precisa de uma ameaça ou de uma oferta de alguma coisa boa para ela ser boa. Eu acho que quem é bom não precisa de religião. A pessoa é boa porque é bom ser bom, independente de religião. Então, ter ou não religião não vai fazer diferença se a pessoa é boa ou é má, certo? Então, acredito A também pessoa já tem nisso. aquilo dentro dela, né? Sim, o que ela também constrói coisas boas, né? Ela pode construir coisas boas, mas eu acho que o mundo está bem distante do ideal, porque nós vivemos numa sociedade em que a maior parte do tempo as pessoas estão pensando nelas. E elas só entendem o que é a dor do outro quando aquilo passa a ser a dor dela mesma. Eu não Sentir vejo. na pele mesmo, né? As pessoas dizem de boca cheia, dizendo que elas têm empatia pelos outros. E aí você vai lá no discurso de integração das empresas, quando é para trabalhar, tem sempre esse papo. Tem que ser empático, tem que não sei o que, é mentira. É muito difícil alguém ser empático, verdadeiro, porque ser empático tem que estar quase dentro do outro vendo aquilo. O que a gente é, às vezes, é simpático com a dor do outro. A gente tem simpatia pelos outros. A gente vê a dor do outro e a gente é simpático àquilo e quer ajudar de alguma forma. Ser empático, eu acho que tem que ter a mesma vivência. As pessoas verdadeiramente não entendem. Até recentemente saiu uma pesquisa dizendo que a sociedade brasileira está quase majoritariamente agora contrária ao casamento de gays. Só que por que a sociedade vive isso? Porque esse pensamento atual? Porque majoritariamente elas não precisam desse direito civil, que é o casamento, para quem quer casar, inclusive, quem faz questão de casar, mas que é uma questão ligada a um direito civil, que é meramente por uma questão legalista, depois de divisão de bens, de herança, de adoção. Não tem nada a ver nem com o divino aí. Eu acho que a maioria dos gays, pelo menos os que eu conheço, não querem casar em igreja, né? Mas as pessoas se incomodam, elas trabalham contra isso, o que mostra que, no fundo, elas não são empáticas com o próximo. Às vezes elas fingem uma simpatia ou elas são verdadeiramente simpáticas. Agora, empática, acho bem difícil, Você tem que porque viver aquilo mesmo, né? me parece que cada um está correndo atrás do seu. É um mundo, é uma coisa bem animal mesmo. Tá cada um correndo pela sua sobrevivência, passando por cima de quem quer que seja para vencer na vida. É o que eu tenho visto. Na igreja era muito assim. E também no mundo exterior. Eu percebo esses padrões, inclusive, infelizmente, na comunidade gay. Que por não ter sido ensinada a amar, imagina, por séculos, os gays ouviam que eles eram pecaminosos, criminosos e doentes. Olha, 3 coisas pesadíssimas. Eles eram um pecado, eles eram doentes mentalmente e eram criminosos, podiam ser presos e mortos. E até hoje em alguns países ainda podem. O primeiro casal gay casou há pouco mais de 20 anos. Não tem nem 50 anos. E as pessoas querem cobrar que os gays saibam amar da forma conforme o que elas pensam que é amor também, né? Que é uma outra problematização. A gente amarra, vou usar até uma passagem bíblica, fardos pesadíssimos nas pessoas, mas a gente não para pensar nesses fardos que a gente põe e do porquê que a pessoa está tendo aquela vivência daquele jeito. Tudo tem que ser muito contextualizado, né? Tudo tem uma causa e efeito. Exatamente. E voltando para a questão do seminário, Brendo, como que era, a questão da relação sexual, assim? Tinham namorados, assim, tinham, pares, assim? Como é que, né, além de, coroinhas e seminaristas, como que os padres e os bispos entravam nisso? Tinha algum esquema de poder também envolvido com Uhum. isso? A parte do sexo, que é um aspecto da sexualidade, ela não só era comum no seminário, como era totalmente banal. E isso eu começo a perceber desde os 14 anos no seminário menor. Eu sou o primeiro a falar, né, sobre mim mesmo. Então, eu tive relação com vários ali logo no primeiro ano. Porque eu estava na puberdade, na adolescência, eu queria mesmo descobrir, eu não estou me culpando por isso. As pessoas interpretam isso de maneira negativa, tudo bem, não posso mudar como as pessoas vão interpretar. Mas sim, tive relação com vários. E depois quando eu já estava com Que é normal da 18, adolescência. sim.
Quando eu estava com 18, eu tive relação sexual a primeira vez com um padre. Então, eu já era maior de idade. No meu caso, eu já era maior de idade. Eu conheci seminaristas que tinham relações desde quando eram menores, mas eu tive quando passei a ser maior de idade. Eu comecei a ter relação sexual com padres com 18 já quando eu estava em Brasília, quando eu te falei no noviciado. E aí eu comecei a perceber muito essa situação do poder, por quê? A sexualidade, ela é poder, e esses casos de domínio e sexualidade, ali que era uma relação, um padre e um seminarista, isso por si só já era uma relação de poder. Porque eu ainda não era um padre, ele já era um padre. Ele era uma autoridade sobre É, mim. sim, já tinha Então já aquela tem o dinâmica, né? poder, só pela posição que a gente ocupava. Eu era um mero seminarista. Ele já era um padre, era uma autoridade ordenada, tinha um prestígio social e eclesial, tinha um respeito das pessoas. Eu era um adolescente, então é complicado. E quando você me pergunta de bispo, recentemente eu até postei porque as pessoas diziam que era mentira. Eu postei várias provas, prints, fotos e dados de um arcebispo. Um arcebispo, ele é um cargo, mas é um cargo que está acima de um bispo comum. É, sim. Né? Da Ele arquidiocese. está numa arquidiocese, ele tem um outro prestígio. Um arcebispo que me mandava mensagens pedindo foto pelado. Até recentemente, mesmo agora eu fora do seminário, cheio de tatuagens e piercings e alargador, e escrevendo sobre a igreja, um arcebispo, dava em cima de mim na maior cara dura no WhatsApp, no Messenger. E aí as pessoas sempre diziam que eu era mentiroso, que isso não existia. Até que um dia eu fiquei super revoltado, peguei tudo e postei e as pessoas viram. Aí elas não me chamavam mais de mentiroso. Agora elas me chamavam de criminoso por estar expondo um senhor com poder dentro da igreja, mas antes elas não se interpelaram, que elas me colocaram naquela posição de pagar um preço até de ser processado para poder provar que eu não estava mentindo. Mas tinha muito isso. Eu cheguei a viver situações que um padre que eu me relacionava sexualmente dizia: você vai lá. Isso aconteceu em Vitória, no Espírito Santo. Esse relato que eu estou te contando agora. Eu vou te levar na paróquia tal que eu vou concelebrar uma missa com um padre que é meu amigo. A gente chega lá na missa, festividade da padroeira. O padre concelebra a missa com os outros 2 padres que eram daquela paróquia, o pároco e o vigário. E no final tinha um jantar na casa paroquial. O padre, o padre tal, que era o pároco, gostou muito de você. Você ajudou na missa, tal. Na verdade, ele não gostou muito de mim. Ele gostou de mim enquanto um pedaço de carne. Depois que eu entendi isso. E assim, você não volta comigo agora, não. Fica aqui uns dias com ele na casa paroquial. E aí eu fiquei um tempo nessa outra casa paroquial que era para ser usado pelo outro padre. Na prática era isso. Era como se fosse o seminarista, muitas das vezes, ele é um objeto sexual de prazer desses padres mais velhos. Então, o molequinho aqui, né, pobre, ele depende da igreja mesmo para estudar, para viver, ele é gay, tá aqui no seminário com 18, 19 anos. Já exploraram a A situação. gente vai explorar ele sexualmente nesse sentido, como um garoto de programa mesmo. Então, até recentemente, um rapaz estava conversando comigo que o amigo dele, ele era um seminarista como se ele fosse oficialmente um garoto de programa oficial do clero da diocese. E ele seria ordenado padre, vai ser daqui a alguns anos. Porque ele transa com o bispo, ele transa com os padres ali na diocese. Uma coisa mais banal do mundo. E o melhor, que não só é aqui a voz do Brendo que está falando. As pessoas podem pesquisar na internet vários dossiês, notícias de jornal, processos em que isso é contado a rodo. Casos assim ao redor do mundo sobre o que eu estou aqui explicando. Na Polônia, no passado, um padre promoveu uma orgia gay na casa paroquial, contratou garotos de programa, um dos garotos de programa teve uma overdose. E aí os paramédicos são chamados, o padre dá um escândalo, porque não queria que eles entrassem na casa paroquial para pegar aquela cena constrangedora, e depois a polícia invade, descobre que tinha muita droga, outros padres participando, e esse é um caso que a gente sabe, um caso que vem à mídia. Mas a verdade é que a maioria das coisas não vem à mídia. A igreja ainda é muito protegida pela mídia, principalmente no Brasil. A mídia ainda come muito na mão da religião. A mídia dificilmente ousa enfrentar a religião na proporcionalidade que ela precisa e que merece. A mídia ainda é refém, né, da religião, infelizmente. Mas o que acontece é uma verdadeira podridão, no sentido não de eles serem gays, não de eles serem héteros, e às vezes tem padres que têm filho com mulheres também. Não é isso. É no sentido de que a religião, e aqui falando do catolicismo,
prega um fardo para as pessoas que nem eles que estão ali pregando vivem. Eu vi padre no púlpito dizer que usar camisinha é errado e por trás ele estava na verdadeira orgia dentro do seminário com outros padres e seminaristas, indo viajar e gastar o dinheiro do dízimo em outros países com garotas de programa. Então, o que adianta eu pregar uma coisa que nem eu mesmo sou capaz de viver e amarrar esse fardo nas costas da pessoa, de outras pessoas? Ridículo uma moça chegar na igreja só porque é divorciada, não pode batizar o filho dela. Que talvez batizar o filho dela, o novo filho dela, seja algo bonito para ela, de uma cultura que ela aprendeu, de algo que ela queira fazer, e o padre dizer que não vai poder, porque ela se divorciou, porque ela não é digna de estar ali. E o padre vive com uma vida totalmente dúbia e gastando o dinheiro do povo para manter essa vida dupla. É, Então, sim, entra a questão da hipocrisia, né? Total. total hipocrisia, total. É. Hipocrisia é a rainha absoluta ali no meio da igreja. Tem um autor chamado Frédéric Martel, que é um jornalista sociólogo francês. Ele escreveu um livro chamado No Armário do Vaticano. Nesse livro ele fala muito dessa hipocrisia, do jogo de poder que envolve a sexualidade de homens gays dentro da igreja. Porque a religião empurra esses homens a viverem a sexualidade de formas doentias. De forma em Por um lado eles que estão reprimindo, aí você tem que compensar do outro, né? está reprimindo, mas sexualidade também é energia. Se eu não canalizo essa energia para o lado saudável, eu vou canalizar ela de forma negativa. E isso pode produzir tipos muito doentios. Por isso que a gente também vê muito escândalo. Não só por isso, mas os escândalos de abuso e outras coisas, eles são causados por um interdito na sexualidade, que não pode ser vivida de uma forma saudável. E às vezes ele vai para o extremo. Porque se ele não pôde ver ali na adolescência, onde muitos entraram no seminário com 20, 18 anos hoje em dia, se ele não viveu nesse período de final da adolescência e início da idade adulta, a sexualidade de uma forma sadia no seminário, se ele não foi orientado adequadamente pelos formadores, ele pode a viver depois deformações, porque aquilo foi uma deficiência na formação dele enquanto pessoa. Enquanto a igreja não entender isso, ela vai continuar criando o escândalo. Ela vai continuar sendo pauta, né, sempre sob esse viés do escândalo. É, como você disse, ela não foi canalizada da forma correta. E se algo é muito reprimido por muito tempo, acaba explodindo depois, certo? Uhum. Nenhuma ideologia vence a natureza. É, exato, é. Pode ser a religião que for, mas não vai vencer a natureza. E aí, falando da vivência da comunidade gay em si, várias forças políticas, tanto de direita ou de esquerda, o nazismo, a Revolução Cubana, não sei. Tem vários movimentos aí de tentativa de repressão à sexualidade. Mas nenhum conseguiu eliminar os gays. Continuam nascendo gays. Vai continuar tendo gay, desde sempre teve, sempre vai ter. Sim, não tem como Porque abolir, como você falou, né? A não tem como natureza das ver. pessoas. Então, não tem como vencer. E a religião prova que ela fracassou na sexualidade. A vida dupla dos padres, os escândalos, a diminuição do número de fiéis e outras coisas mais, mostram o fracasso da Igreja Católica no campo da sexualidade. Um verdadeiro fracasso. Que ela não consegue admitir e que sequer sabe lidar. A igreja não sabe nem lidar. O primeiro papa que tentou fazer isso efetivamente, tentar resolver, foi o Francisco, recentemente. Foi o primeiro papa que tentou tratar isso na verdade, um pouquinho, porque ele era bem contraditório também. Mas foi o que foi mais adiante e ele merece todos os louros por isso. Mas os outros, o que foi o desastre do João Paulo II, por exemplo, que acobertou um dos maiores pedófilos da história da igreja, que é o Marcial Maciel, fundador dos Legionários de Cristo, lá no México, que era um pedófilo em série, que estuprou mais de 70 seminaristas. Nossa. Abusou de mulheres, 70, né? mais de 70. E hoje em dia, a própria ordem que ele fundou confirma as acusações, para você ter ideia. Isso aí qualquer pessoa pode pesquisar. Os documentos estão no domínio público. Mulheres que ele abusava e que ele mantinha relação, ele teve filhos também com essas mulheres, ele estuprava os próprios filhos que ele tinha, escondido. Meu Deus. E ele era recebido no Vaticano com glória. Era best friend, muito amigo do João Paulo II. O que João Paulo II hoje é? Santo. Santo, canonizado. A Igreja Católica canoniza, que canonização nada mais é que um produto, que um marketing da igreja para estar em alta e vender. Santo rende grana. Olha lá a Nossa Senhora Aparecida, olha o santuário de não sei o quê. Aquilo é todo um comércio. Santo é marketing.
A igreja canoniza um papa que era amigo de um dos maiores predadores sexuais do último século, do século passado. Como que alguém consegue passar pano para isso? A informação está disponível, pública. Como que uma pessoa vai para a igreja e baixa a cabeça para isso e tenta justificar? Não tem justificativa. Se não fazia sentido, inclusive ela nunca puniu esse cara, tá? Ele foi punido no final da vida, ficou num retiro, afastado, nunca foi preso, nunca pagou por seus crimes. Como que a igreja depois ainda confirma que o seu amigo, Papa João Paulo II, é um santo. Está lá no céu agora, do lado de Deus. Isso é debochar da cara das pessoas. É risível, tipo, é debochar da cara das pessoas. E tá tudo ligado ao campo da sexualidade. Então, enquanto aí, indo para além da Igreja Católica, enquanto a humanidade, os governos, a ciência, não sei, enquanto não tratarem a sexualidade de forma natural, enquanto não houver educação sexual de qualidade nas escolas, nas famílias, a gente vai continuar tendo problemas no campo da sexualidade. Eu chuto que metade dos problemas do mundo seriam resolvidos se a gente tratasse a sexualidade, aqui de novo, sexualidade na sua amplitude, se a gente resolvesse os problemas das pessoas no campo da sexualidade, se a gente resolvesse o machismo, se a gente resolvesse o modelo das relações, se a gente resolvesse o que se pensa sobre casamento, se a gente resolvesse a aceitação de pessoas LGBTs, se a gente resolvesse educação sexual nas escolas, se a gente desse um fim a muitos desses problemas, se a gente ao menos falasse sobre isso, muitos problemas da sociedade seriam resolvidos. De maneira mais transparente, verdadeira, né? Para que elas não ficam reprimidas e, né? Exatamente. Pessoas reprimidas na sexualidade por dois tipos, como ditadores que a gente vê pelo mundo, provavelmente são pessoas que têm algum problema no campo da sexualidade. Para mim, nada mais é que isso. É muito nítido. Tem até um autor chamado Reich, que eu gosto muito dos escritos dele, que ele era considerado meio bitolado na época, ele foi expulso do meio psicanalítico, mas depois ele cria novas teorias, bem interessantes. Ele tem alguns livros aqui que eu indico, chamado A Revolução Sexual, A Função do Orgasmo e outros. Ah, William Reich? Aham. Sim. É ele? Ele sim, mesmo. conheço. Que ele tem umas falas interessantes sobre isso. Sobre como as questões da Ele praticamente sexualidade... ele teve uma ideia de revolução sexual, acho que antes do Kinsey até, né? Nos anos 20 e 30 até. E o Kinsey entra nos anos 50, né? Então ele foi a pré-revolução sexual. A pré-revolução sexual. Mas se diz que muito a revolução sexual é graças aos escritos dele, que à época não foi tão bem aceito, tão bem entendido, né? E o que ele falava faz todo sentido hoje em dia. Muitos dos nossos problemas se resolvendo os problemas da sexualidade. Que é algo muito, né, embutido na natureza humana, né? Realmente faz parte da natureza humana. Antes do social, tem o pessoal, tem o natural. Sim. Então, o que é a sociedade? É um mais um mais um, né? Antes da civilização, antes da sociedade, tem um instinto natural. É isso que não somos, né? Então, antes dos problemas sociais serem resolvidos, acho que esse problema precisa ser resolvido, né? A questão da repressão sexual individual, né? Para isso, a gente precisaria destruir muitas caixinhas. Como eu falei anteriormente, muitos preconceitos. a gente nasce num mundo que parece que está pronto pra gente, assim, no sentido de que agora ser humano, falando não só dos gays, agora falando de ser humano. Você vai nascer, você vai estudar, você vai casar dessa forma, você vai amar esse tipo de pessoa, dessa classe social, tá tudo pronto. Qualquer pessoa que ousa sair um pouquinho da norma, de alguma forma, ela já é vista de alguma forma pejorativa, e tem todo aquele estereótipo, ela passa por preconceitos. Meu, pra que isso? Muito sofrimento à toa. Acho que a gente sofre com coisas que a gente criou, que não deveria ter criado, e que agora a gente, pelo menos eu, né, luta um pouco para tentar destruir essas caixinhas que só atrapalham a vida das pessoas. E realmente, cada um poder, né, enfrentar os seus desafios sem preconceitos externos, como você falou, né? Se todos nós somos felizes sem fazer mal ao próximo, os problemas se resolvem. Sim. Os problemas se resolvem. Uhum. Então, cada um resolvendo o seu problema, ajudando o próximo, né? Quebrando as barreiras, quebrando os preconceitos, mas sem atacar o outro, né? Que muitos dos problemas, como você falou, são preconceitos externos, que são impostos na pessoa, né? O homem não aprendeu ainda a ser gente. A gente tá na tarefa de de ser gente. Dizem que a gente tá super evoluído, agora já tem até a IA que é mais evoluída que o ser humano, mas será que o ser humano aprendeu a ser gente ainda? Mas o que é interessante, o ser humano, ele tem só 300 mil anos, né? Você pega o Homo sapiens.
cosmologicamente falando, 300 mil anos é relativamente um período pequeno, né? É um Sim, período muito comparado a recente. O que vai ser a humanidade daqui a 1 bilhão de anos? Daqui a 1 bilhão de anos? Talvez a gente chegue num estado espiritual muito avançado, talvez. Uhum, Ou não, mas vamos ver, né? Mas 300 esperamos. mil anos é praticamente. A gente tá na infância da humanidade, cosmologicamente Exato, falando. sim. Não historicamente falando, mas cosmologicamente falando. 300 mil anos atrás. 300 mil anos foi ontem, nem isso. Então, O problema é que a história mostra que ela não é sempre evolutiva e cíclica. sim, Tem exato. várias idas e voltas e às vezes parece que o ser humano tá apegado ao que não deu certo. Então, Exato, exato. Depois do seminário, depois que você formou essa nova ótica, pessoal, né, depois que você encontrou a verdade da sua identidade, a verdade do ser de quem você é mesmo, conta pra gente, como que você entrou na profissão jornalística, como que você entrou como que você virou professor, e depois conta pra gente como você chegou no livro, que eu vou divulgar daqui a pouco. uhum. Bom, eu peguei um gosto muito bom. Na verdade, eu tinha antes do seminário que era pelos estudos. Só que antes do seminário eu não tinha muito acesso ao estudo, porque sempre estudei em escola pública. Minha família não tinha condição para nada, nem para se alimentar direito, quanto mais para uma educação de qualidade. E a educação no estado do Pará, infelizmente, ela é totalmente ah, abandonada pelo poder público. Há uma família de políticos lá que se perpetua no poder há muito tempo e nada muda naquele estado, infelizmente. E isso faz com que eu tivesse uma educação muito precária na infância e início da adolescência. Quando eu vou para o seminário, que eu fiz o ensino médio em uma escola pública, mas que era administrada por freiras da congregação Pastorinha de Santa Maria Eufrásia Pelete, nessa escola eu tive um pouco de educação de qualidade pela primeira vez na vida. E aí, ali despertou muito o gosto pelos estudos. Quando eu saio do seminário, com então 21 anos, a primeira coisa que eu pensei, eu tenho que estudar. Eu vou estudar. Porque eu não tinha concluído nenhuma faculdade no seminário. Por quê? Os 3 primeiros anos foi seminário menor, ensino médio. Não tinha faculdade. O noviciado, ele é um ano que não pode estudar, pelo menos na congregação que eu estava. Só era ali dentro do seminário, não tinha estudo externo. Depois eu fui para filosofia, mas aí eu mudei de seminário e não concluí. Quando eu chego no outro seminário, eu comecei a filosofia, mas aí eu já tinha pedido para sair, já estava querendo sair. Então eu fiz poucos meses da licenciatura, acho que era a licenciatura em filosofia, lá onde eu estudava. E já saí, então não concluí nenhum curso superior no seminário. Muita gente até diz, esse garoto fala isso por aí porque ele foi para o seminário para estudar, pegar diplomas e agora fala mal da igreja. Não, não concluí nada nessa parte, eu devo à igreja, porque depois eu fui correr atrás e fui estudar realmente sozinho, trabalhando, pagando as graduações, depois estudando na USP 2 vezes, não, nada foi dado pela igreja na formação superior depois. É tanto que eu saí com as mãos abanando da igreja sem nenhum real, quando eu peço para sair. E ok. Bom, quando eu era criança, eu também brincava e falava para minha mãe. Eu tinha várias profissões que eu dizia que eu queria ser quando crescer. Eu dizia que eu queria ser biólogo. Eu pegava insetos e alguns pequenos animais ali na Amazônia, colocava dentro de caixinhas, Aquela criava. curiosidade natural, né? Sim, pegava várias borboletas, pegava pedaços de isopor, fazia essa maldade de pegar borboletas, às vezes matar, ou pegava borboletas mortas e colocar assim com alfinete. Gostava de fazer essas coleções. Pegava joaninhas, que tinha muito lá no nosso terreno onde eu morava. Criava peixinhos artificiais, eu gostava muito. Então eu dizia que ia ser biólogo ou jornalista. Porque eu via os jornalistas na TV e achava aquilo muito legal, falando sobre São Paulo, Rio de Janeiro. Nunca tinha vindo aqui. E achava aquilo muito diferente. E também queria ser padre, então eu queria ser tudo. Tudo um pouco. E aí eu saio do seminário e continuei com isso. Aí eu acho que um caminhar só não vai me preencher. Eu tenho muitas dúvidas sobre o existir, sobre ser gente, de novo. Então eu quero estudar mais de uma coisa. E aí a primeira oportunidade que eu tive foi de fazer a licenciatura em História. Por quê? Era um curso que eu tinha acabado de chegar em São Paulo e sair do seminário, isso em 2014. Eu trabalhava de telemarketing. Meu primeiro emprego fora do seminário foi telemarketing. O salário era R$ 600 por mês. Nossa. Com esses R$ 600 eu tinha que pagar aluguel, morando só, dividindo com outras pessoas, na verdade, mas tendo a minha responsabilidade enquanto morando só, me cuidando sozinho, eu tinha que pagar a faculdade e me manter com R$ 600. E aí eu encontrei uma faculdade que o curso de História era 180 a mensalidade. Eu falei, eu não quero ficar sem estudar, eu quero estudar. Aí no primeiro mês que eu tinha saído da igreja, eu já comecei a estudar.
Foi muito rápido. Eu saí assim, eu rompi totalmente com a igreja em março de 2014. No final do mesmo mês eu já estava matriculado na licenciatura. E aí eu fiz, era um curso de 3 anos somente, né? E eu fiz a licenciatura. Quando eu estava no segundo ano, 2015, eu fiz o vestibular para a USP, para pedagogia, porque eu estava fazendo a licenciatura em História. E eu falei, nossa, já que eu vou ser professor, é bom ter a pedagogia também. Aí eu fiz USP, fiz por fazer, porque eu não tinha dinheiro para pagar cursinho nem nada. Aí eu passei logo de primeira. Aí eu fui fazer pedagogia na USP. Então eu trabalhava, fazia a faculdade à noite, a licenciatura em História, e à tarde eu fazia a pedagogia. Nossa. Chegou um tempo que não dava para conciliar o horário do trabalho. E eu tive que sair do trabalho. E eu comecei a ter algumas bolsas de apoio na universidade pública, né? E aí, logo depois eu termino História, eu volto a trabalhar de telemarketing de novo, porque eu ainda não tinha concluído a USP. E eu trabalhei também um tempo de auxiliar administrativo, acho que foi por 1 ano e meio, mais ou menos, para uma seguradora. E nisso, eu não parei mais de estudar. Eu lembrei do sonho de infância de fazer jornalismo, surgiu a oportunidade, eu fiz o Enem, eu tirei uma nota boa, assim, eu consegui bolsa de 50% numa faculdade privada. Ah, parabéns. E aí, continuei estudando, fui para o jornalismo. Depois fiz pós-graduação. Aí eu fiz uma pós em ciência da religião, numa faculdade que é da PUC, que é da igreja, inclusive. Fiz 1 ano e meio de pós. Depois eu fiz uma pós em sexualidade, que foi 1 ano. E agora eu estou no segundo ano de direito. Então, fui estudando várias coisas que eu achava que tinham a ver comigo e fui encaixando, fazendo conexões entre essas áreas. Quando eu termino a USP, logo assim que eu terminei a graduação, em 2021, no auge ali da pandemia, tava complicado para concurso, mas quando deu uma freada na pandemia, abriram vários concursos. Aí eu fiz 4 concursos, passei em todos. Parabéns. Obrigado. Um concurso eu passei em 4º lugar, então tipo, eu comecei Nossa. a trabalhar muito rápido no concurso. Já passei, já entrei 2 meses depois, já comecei a trabalhar. E depois o outro, eu acho que fiquei em 400. Eram 97 mil pessoas, eu fiquei em 400, já comecei a trabalhar Nossa, muito rápido. 497 mil? Sim, Caramba. fiquei muito bem Nossa, posicionado. parabéns. Graças à USP também, que, nossa, a USP realmente foi, acho que o lugar que transformou a minha vida. Você ficou em menos de top 1%, assim. Sim, mas, tipo assim, a experiência na USP foi o que realmente eu vejo como uma guinada na minha vida. Tanto na mentalidade, a me ajudar a me entender e a passar por aquele processo fora da igreja. Eu tinha saído do seminário fazia 1 ano e meio e eu estava ali convivendo com as pessoas da USP, com pessoas que eu nunca imaginei que eu conviveria, que tinham um pensamento totalmente diferente do que eu estava acostumado desde a infância lá no Pará. Então, não eram pessoas muito religiosas, foram pessoas que me apresentaram outros autores. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no Feuerbach da vida, que eu fui ler a essência do cristianismo, por exemplo, a ter contato com essa literatura secular, que eu não tinha contato dentro da igreja. Foi a primeira vez que eu ouvi falar no que era psicanálise, por exemplo. Então, a experiência no ambiente acadêmico, eu acho que ela realmente foi a que Te me abriu para um fez ser uma novo pessoa mundo, né? melhor. Sim. Eu alinhei ali a saída do seminário, esse rompimento, mas eu também tive essa acolhida no meio acadêmico. E aí é onde eu me completo até hoje, é onde eu me sinto, ele sabe, meu namorado tá aqui para confirmar, eu me sinto super feliz quando tá para voltar para a faculdade e na pós-graduação, e às vezes eu tô fazendo graduação à noite, trabalhando o dia todo em 2 empregos, 11 horas por dia. À noite eu ainda vou para a faculdade e no fim de semana eu sempre faço uma Nossa. pós-graduação. E tudo presencial. Eu gosto de tudo presencial. E aí eu estou há 3 anos trabalhando como professor em 2 locais, concursado, fazendo graduação à noite e agora estou iniciando mais um curso aos sábados, porque eu Nossa, não gosto de parabéns, que trabalhar. trajetória Bem, incrível, sim. espetacular, né? E Sou conta bem, pra isso gente, eu né? sou bem esforçado. É uma Pra coisa que eu, concluir, né? Eu sei que você, assim, como um grande professor, tem uma palestra daqui a pouco, então não quero. Eu sei que você tem que chegar lá na USP. Mas conta pra gente, né? Como que tudo isso chegou no livro que eu quero divulgar aqui? bom, quando eu contava da minha experiência para as pessoas, inclusive na faculdade, os professores faziam perguntas e quando elas estavam atreladas ao catolicismo, eu sempre levantava o braço para responder, principalmente na licenciatura em História. E aí eu tinha um professor que era pastor protestante. Ele começou a ficar curioso do porquê eu sabia falar muito sobre catolicismo. E numa aula ele perguntou, como que você sabe tanto sobre a igreja? Você é católico? Eu falei, não mais, mas eu era seminarista. E ele era pastor da primeira igreja batista, que é uma igreja um pouco mais tradicional, mais progressista. E ele um dia me chamou para
para conversar. Ele falou: bom, com a bagagem que você tem como seminarista, eu acho por bem você fazer uma iniciação científica ou um mestrado nessa área de ciências da religião. Você não pode deixar esse seu conhecimento para lá. Aí eu contei minha experiência enquanto homem gay. Ele falou: você não pode fazer com que isso não se eternalize nas letras. Ele foi como um primeiro incentivador, esse professor. E os colegas da faculdade sempre achavam a minha história muito curiosa, muito excêntrica. Calma, você ficou 7 anos num convento, você foi criança pro seminário, você é do Pará, você é da Amazônia. É uma experiência diferente, né, do que o pessoal que É, passou no vestibular, que não estava é uma começando vida a muito faculdade. comum. É, sim. Você tá aqui agora em São Paulo fazendo o quê? Como você chegou aqui? Na USP, eles tinham muitas perguntas. Como que você veio parar em São Paulo? Aí sempre que eu contava a trajetória, as pessoas falavam: sua história é incrível, você tem que escrever um livro. Só que eu tinha um receio, achava que eu não seria capaz de escrever um livro, tinha aquelas dúvidas: como que eu vou conseguir mandar para um editor e tal. E aí, eu fui fazer jornalismo e surgiu um trabalho experimental no curso de escrever um livro-reportagem. E na hora veio isso na mente. Por que eu não escrevo um livro-reportagem sobre padres gays? Porque conta a minha história, eu estou fazendo o trabalho da faculdade e ainda presto, de certa forma, um serviço social para o campo da sexualidade. E aqui, A Vida Secreta dos Padres Gays, aqui, de Brendo Silva. Disponível na Amazon, certo? Na Amazon, Estante Virtual, na Matrix Editora, nas livrarias físicas também. Então, o livro ele não surge de um sonho meu. Ele surge primeiro de um anseio dessas questões e desse desejo das pessoas, de dizerem que eu deveria sim colocar isso num papel e eternizar de alguma forma. E aí na faculdade, em 2023, no final de 2023, surge a oportunidade e eu faço o trabalho, né? Quando é em 2024 eu concluo o livro, ele se tornou TCC, era uma outra versão, e eu simplesmente postei na internet: nossa, escrevi um trabalho para a faculdade, foi um livro experimental, um livro reportagem. E apareceram editoras se ofereceram para publicar o livro. E aí eu fui convidado a publicar o livro por uma editora comercial, que foi aqui a Matrix, que publicou o livro. E foi assim, aí depois eu aprimorei, eu fui atrás de padres gays para entrevistar pelo Brasil inteiro. Foi bem interessante esse processo de trabalho. Bom, Brendo, parabéns por essa trajetória incrível, realmente. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado pelo convite, pela oportunidade, né? Ah, eu que De falar agradeço. sobre um tema tão marginal que é esse. Um tema tão que quase ninguém toca. E que é muito É assim, importante você está falar. trazendo luz para esse tema, realmente, você está sendo um grande revolucionário e está realmente, Uhum. né, um pioneiro de algo muito importante, né? Sim, sim. E Brendo, antes da gente finalizar aqui, tem algo a mais que você queira acrescentar, comentar, por favor? Sim, o que eu quero acrescentar e comentar é sobre o livro agora, Por justamente. favor. Pedir que as pessoas leiam o livro e leiam de coração aberto. E que não se atentem só à capa do livro e ao título, que às vezes pode assustar, pode ser chocante. Mas que elas leiam o livro e procurem principalmente o que eu indico nas notas de rodapé, na extensa bibliografia das referências, que elas vão poder confirmar tudo que eu trago, inclusive ler muitos outros autores que, infelizmente, não são brasileiros, porque eu queria que tivesse mais literatura sobre o tema no Brasil, inclusive, mas que elas vão poder estudar sobre o tema. E por que estudar sobre sexualidade e religião é importante? Porque, como eu falei, isso fala muito sobre a nossa sociedade. A gente tem o padre, a gente tem o sacerdote, que é quem produz um discurso religioso que está, em muito, atrelado às questões da sexualidade. É o padre que vai falar sobre relacionamento conjugal, ali na homilia, na hora da missa. É o padre que vai orientar casais. É o padre ou o pastor, aqui ampliando um pouco o campo de visão, que vai orientar a família quando a família descobre que o filho adolescente é um menino trans, por exemplo, ou que é uma garota bissexual ou lésbica. É o padre, às vezes, o primeiro contato que a família vai atrás para poder orientar a família naquela situação. Ou é o pastor, ou é o missionário, é alguém da igreja. Então, quando eu desvendo essa realidade, é para mostrar que nem sempre a religião vai ser autoridade em matéria de sexualidade. Ela se pretende. Ela quer se intrometer num campo de opinativo e consultivo sobre uma matéria que não é dela. Porque todos os discursos que ela produziu sobre sexualidade, quase sempre, na verdade, foram a fazer com que as pessoas tivessem vivências prejudiciais à sua saúde mental, física, não a viver a sexualidade de uma maneira sadia.
Então a mensagem que eu deixo é essa, que a gente não negligencie a nossa saúde mental no campo da sexualidade, que isso é muito importante e que como em minha vida me encontrar no campo da sexualidade, me resolver, ainda que em partes, me trouxe um pouco mais de tranquilidade e me deu energia e forças para crescer em outras áreas da vida. Enquanto eu estava ali engessado na religião, na questão da sexualidade, a minha vida parece que não andava. Eu vivia no eterno sofrimento. Então, se conhecer é também conhecer a sua sexualidade e vivê-la de maneira sadia, de uma maneira natural, como deve ser. Brendo, mais uma vez, muito, muito obrigado por essa entrevista incrível e parabéns por todo o seu trabalho e sua trajetória. Realmente uma grande Gratidão. honra e um prazer Parabéns também. entrevistá-lo. Parabéns também pelo trabalho. Obrigado. E esse foi mais um Pode Ser com o grande jornalista, professor de história, escritor, Brendo Silva. Muito, muito obrigado. Obrigado.